Você já parou para pensar que pode estar trabalhando a vida inteira para financiar a aposentadoria de alguém que nunca pagou um centavo no sistema? Pois é exatamente isso que está acontecendo no Brasil agora. E o mais chocante não é que o governo fez isso, mas que fez isso tão abertamente, tão sem vergonha, que a cifra está ali, preta no branco, no Orçamento Federal de 2026. Fique até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é apenas sobre pensões e reais. É sobre o tipo de país que o Brasil está decidindo ser. Meu nome é Marcelo Rocha, sou economista, acompanho crises fiscais na América Latina há décadas e posso te dizer com toda a clareza que o orçamento de 2026, que o governo federal acaba de aprovar, é um dos documentos mais reveladores que vi em muito tempo. Não porque seja o pior orçamento da história, mas porque é desonesto de uma forma elegante, técnica, quase invisível para quem não sabe onde olhar. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde olhar. Vamos começar pelo número que deveria estar em todos os noticiários do país, mas que curiosamente passou quase em silêncio. Menos 2,2%. Esse é o corte real no orçamento destinado aos benefícios do INSS, aqueles pagos a quem trabalhou com carteira assinada, quem contribuiu pelo regime CLT durante décadas. Não é uma projeção pessimista, não é uma interpretação ideológica, é o número aprovado, oficial, que sai do Orçamento Federal de 2026. O orçamento do INSS para aposentadorias por idade foi fixado em 950 bilhões de reais. Parece muito? Parece. Mas quando você desconta a inflação e divide pelo número crescente de aposentados, que aumenta a uma taxa de 3,5% ao ano, você descobre que cada aposentado vai ter, na prática, entre 5% e 6% a menos de poder de compra do que tinha no ano passado. E isso sem contar que a inflação que afeta o aposentado, aquela que incide sobre remédios, alimentos básicos, plano de saúde, corre bem acima do IPCA oficial. O golpe real no bolso do aposentado que contribuiu a vida toda pode chegar a 8%. Agora pensa comigo. Estamos falando de pessoas que fizeram exatamente o que o Estado pediu. Assinaram a carteira, pagaram o INSS, acreditaram no contrato social, abriram mão de dinheiro no presente em troca de segurança no futuro. E o futuro chegou. E o Estado disse: obrigado, mas as condições mudaram. Isso não é uma tecnicidade orçamentária. Isso é uma quebra de promessa institucional. E quebras de promessa, quando acontecem de forma sistemática, têm consequências que demoram a aparecer, mas são devastadoras quando chegam. Mas o corte nos benefícios contributivos é apenas metade da história. A outra metade é onde está indo o dinheiro que foi, na prática, redirecionado. E aqui a coisa fica realmente interessante, ou revoltante, dependendo de onde você está na equação. Os gastos com benefícios não contributivos, aqueles que não exigem tempo de contribuição, cresceram 14% no mesmo orçamento. 14%. Enquanto quem pagou vê o seu benefício encolher, quem nunca pagou vê o seu benefício aumentar. Matematicamente, isso é uma redistribuição. Politicamente, isso é uma mensagem. E a mensagem é clara. No Brasil de 2026, contribuir com o sistema é opcional. A joia da coroa dessa reorientação orçamentária é um programa chamado Auxílio Maturidade 60+. Para quem não ouviu falar ainda, é uma nova modalidade de benefício destinada a mulheres a partir dos 60 anos de idade. Até aqui parece razoável, certo? O problema está nos critérios de elegibilidade. 0 semanas de contribuição. R$ 0 pagos ao INSS. Nenhuma exigência de vínculo formal com o mercado de trabalho. Nenhum histórico de contribuição ao sistema previdenciário. Apenas a idade e o gênero. O governo destinou recursos equivalentes a um crescimento de 180% nessa linha orçamentária. 180%. Para colocar em perspectiva, isso significa que o gasto com esse único programa quase triplicou em relação ao período anterior. A imprensa, em sua maior parte, cobriu o lançamento dessa ampliação como uma conquista histórica. Correção de injustiça de gênero, diziam os títulos. E é verdade que há uma injustiça histórica a ser reconhecida. Mulheres que trabalharam a vida toda no trabalho doméstico não remunerado, que criaram filhos, cuidaram de pais idosos, sustentaram lares.
e que chegaram à velhice sem nenhuma proteção previdenciária formal. Isso é real, isso é injusto, e isso merece atenção do Estado. Não estou questionando a existência de proteção social para quem ficou de fora do sistema formal. O que estou questionando é a lógica de financiá-la cortando quem estava dentro do sistema formal. São dois problemas distintos, e o governo os tratou como se fossem um. Quero te contar 3 cenas que me ajudam a entender o que está acontecendo na prática. Não são ficção, são composições realistas baseadas nos dados que temos. A primeira cena se passa nos escritórios do IPEA em Brasília, em fevereiro de 2026. Um grupo de analistas está estudando o orçamento aprovado. Os números na tela causam desconforto visível. O orçamento do INSS para a aposentadoria por idade, em termos reais, é menor do que o do ano anterior. O número de beneficiários cresceu. A matemática é simples e brutal. Cada aposentado vai receber menos em termos reais. O diretor da equipe pergunta em voz alta: como a gente explica isso para alguém que pagou contribuições por 35 anos? A sala fica em silêncio. Porque todos sabem a resposta, e a resposta é constrangedora. Não tem como explicar de forma honesta. O dinheiro foi para outro lugar. A segunda cena é uma coletiva de imprensa no Ministério do Desenvolvimento Social. O ministro anuncia, com satisfação evidente, a expansão do auxílio maturidade. 4 milhões de mulheres que nunca contribuíram formalmente para o sistema vão passar a receber suporte do governo. Os gastos com o programa cresceram 180%. A imprensa aplaude. As manchetes celebram. Ninguém faz a pergunta óbvia: de onde vem esse dinheiro? E essa ausência de pergunta é, em si mesma, uma resposta sobre o estado do jornalismo econômico no Brasil. A terceira cena é num subúrbio de Nova Iguaçu, no estado do Rio. José tem 68 anos. Trabalhou em obras de construção civil por 40 anos. Sua carteira de trabalho está cheia de registros, carimbos, vínculos empregatícios. Ele acreditou no sistema. Pagou porque acreditava que valia a pena pagar. Esse mês, sua aposentadoria, depois das novas correções fiscais, vai comprar menos comida do que comprava no ano passado. Do outro lado da rua mora Maria, 62 anos. Ela sempre trabalhou de forma informal, nunca recolheu um centavo ao INSS. Hoje ela recebeu o cartão do auxílio 60+, com R$ 1.400. Maria é grata ao governo. José está com raiva. E o detalhe mais amargo da história: foi José quem, durante décadas, ajudou a financiar o sistema que agora paga Maria. E o mesmo sistema está lhe devolvendo menos do que prometeu. Eu não conto essas histórias para criar antagonismo entre José e Maria. Nenhum dos dois é o vilão. José merecia mais. Maria merecia proteção. O problema não é que Maria recebe, é que o sistema foi desenhado para que José pague o preço por isso, sem que ninguém ao menos tivesse a honestidade de dizer isso abertamente. Agora vou te explicar por que eu chamo isso de suicídio econômico. E vai ficar claro por que essa expressão não é exagerada. O primeiro problema é a destruição do contrato social previdenciário. Todo sistema de previdência funciona a partir de uma lógica de confiança. Você contribui hoje porque acredita que o sistema vai estar lá quando você precisar. Esse é o fundamento. É o que faz com que trabalhadores aceitem ver parte do salário desaparecer todo mês. Quando o governo sinaliza que quem contribui será penalizado e quem não contribui será recompensado, ele manda uma mensagem poderosa para a geração mais jovem. Não vale a pena participar do sistema formal. Trabalhe no informal. Seja MEI minimalista. Fuja dos registros. No final, o governo vai te dar alguma coisa de qualquer jeito, porque dar coisas de graça é politicamente conveniente. Isso não é teoria, isso é um cálculo racional que trabalhadores jovens vão fazer ao observar o que está acontecendo com quem contribuiu durante décadas. O segundo problema é demográfico, e é talvez o mais grave de todos. A taxa de fecundidade no Brasil caiu para 1,5 filho por mulher. Isso está abaixo do nível de reposição populacional, que é 2,1. Na prática, isso significa que o Brasil está envelhecendo e encolhendo ao mesmo tempo. Em 10, 15 anos, haverá menos trabalhadores ativos pagando para um número crescente de aposentados. Agora imagine que, nesse cenário já delicado,
O governo está ativamente incentivando a informalidade e a não contribuição. Você está construindo um sistema previdenciário que vai ter cada vez menos gente pagando e cada vez mais gente recebendo. Isso não é política social. Isso é uma equação que explode. O terceiro problema é inflacionário. A inflação que o aposentado sente não é a mesma do índice oficial. Remédios, plano de saúde, alimentos básicos, todos sobem muito acima do IPCA médio. Quando dizemos que o corte é de 2,2% em termos reais, estamos usando um número médio que mascara a realidade de quem vive de aposentadoria. Para essa população específica, o impacto real pode ser 2, 3, 4 vezes maior. E então chegamos ao ponto que mais me preocupa como analista político-econômico: a armadilha eleitoral perfeita. 4 milhões de novos beneficiários do Auxílio 60+, são 4 milhões de votos praticamente garantidos nas próximas eleições. A matemática eleitoral é simples e cruel. Por outro lado, os 30 milhões de aposentados do INSS que contribuíram a vida toda, eles estão sendo prejudicados de forma lenta, gradual, técnica, quase invisível. O corte não vem de uma vez. Vem por coeficientes de reajuste, por defasagens de cálculo, por índices que parecem neutros, mas na prática significam menos dinheiro todo mês. É muito difícil para uma pessoa de 70 anos perceber, de forma clara e imediata, que está sendo roubada por meio de uma fórmula matemática. Mas está. Agora quero fazer uma análise que acho importante e que poucos estão fazendo. Será que isso é mesmo culpa do Lula? Digo isso não para defender o governo, mas porque acho que a análise política honesta exige que a gente resista à tentação de simplificar. O Lula governa um país que tem uma das estruturas previdenciárias mais distorcidas do mundo. Essa distorção não começou com ele. Vem de décadas de decisões acumuladas, de privilégios corporativos, de benefícios criados por governos de todos os matizes políticos, sem nenhuma preocupação com sustentabilidade fiscal. A reforma previdenciária de 2019, aprovada pelo governo Bolsonaro, resolveu parte dos problemas, mas criou outros e deixou completamente de lado a questão dos benefícios não contributivos. Quando Lula assume, em 2023, ele herda um sistema que já estava sob pressão enorme. Além disso, o Brasil tem uma realidade social que não pode ser ignorada. Há dezenas de milhões de pessoas que passaram a vida inteira no mercado informal. Muitas vezes não por escolha, mas porque o mercado formal nunca chegou até elas. Porque viveram em regiões onde a economia informal era a única existente. Porque o Estado nunca esteve presente para garantir que pudessem contribuir. Ignorar essas pessoas ou deixá-las sem proteção na velhice seria uma crueldade. O impulso de protegê-las é legítimo. O problema é o método e o financiamento. A pressão política que o Lula enfrenta também é real. Ele governa uma coalizão ampla, heterogênea, que inclui partidos com demandas sociais muito diferentes. A base eleitoral que o elegeu espera resultados sociais concretos. E o Lula, como político experiente que é, sabe que resultados sociais concretos, uma nova programa aqui, um benefício ampliado ali, rendem capital político de curto prazo. Não estou dizendo que isso justifica as escolhas orçamentárias. Estou dizendo que é ingênuo pensar que as escolhas foram feitas no vácuo, sem pressão, sem contexto, sem restrições políticas reais. A questão mais honesta, então, não é Lula é culpado, mas sim, o sistema político brasileiro permite que qualquer governo faça escolhas fiscais responsáveis de longo prazo, sem pagar um preço político imediato? E a resposta, infelizmente, é que não. O sistema foi construído de uma forma que recompensa o curto prazo e pune o longo prazo. Reformas que causam dor hoje, mas salvam o sistema amanhã, são eleitoralmente suicidas. E enquanto isso não mudar, qualquer governo, de esquerda ou de direita, vai ter o mesmo incentivo perverso a fazer o que foi feito nesse orçamento. Isso não absolve ninguém, mas coloca a responsabilidade no lugar certo, no sistema, não apenas em um homem ou em um partido. Agora vamos pensar nas consequências externas. Como esse orçamento pode afetar as relações do Brasil com seus vizinhos na América do Sul? À primeira vista, pode parecer que política previdenciária é assunto doméstico, mas não é tão simples assim. O Brasil é a maior economia da América Latina.
Quando o Brasil dá sinais de fragilidade fiscal e estrutural, os mercados regionais sentem. A Argentina, que já está em processo delicado de ajuste fiscal sob Milei, observa com atenção o que acontece do outro lado da fronteira. Um Brasil que escolhe expansão de gastos não contributivos em vez de consolidação fiscal, manda um sinal para os mercados internacionais, que pode se traduzir em pressão cambial. E uma desvalorização do real afeta diretamente as exportações e importações de países vizinhos, especialmente Paraguai, Uruguai e Argentina, que têm economias fortemente ligadas à brasileira. Mas há outro ângulo que é ainda mais interessante. O modelo que o Brasil está adotando, expandir benefícios não contributivos para populações de baixa renda, vai criar, nos próximos anos, um diferencial de atratividade com países vizinhos. Se você mora no Paraguai ou na Bolívia e sabe que, ao cruzar a fronteira e se estabelecer no Brasil, sua mãe de 60 anos pode ser elegível a um benefício do governo brasileiro sem nunca ter trabalhado formalmente no país, isso cria um incentivo migratório real. Não estou dizendo que isso é necessariamente ruim ou que imigrantes são um fardo. Não são. Mas é uma pressão adicional sobre um sistema que já está sob estresse fiscal. Há também a questão do Mercosul e da integração regional. O Brasil tem, historicamente, ocupado o papel de âncora econômica e política do bloco. Quando o Brasil faz escolhas fiscais que geram incerteza sobre a sustentabilidade do seu modelo previdenciário, isso enfraquece sua credibilidade como líder regional. Outros países, especialmente os que estão fazendo reformas fiscais dolorosas, como a Argentina, olham para o Brasil e percebem uma mensagem contraditória. Enquanto eles apertam o cinto, o Brasil está afrouxando o próprio. Isso cria tensões diplomáticas sutis. Não do tipo de rompimento de relações, mas do tipo que corrói a confiança nas negociações comerciais, nas iniciativas de integração, nas discussões sobre coordenação de políticas econômicas no bloco. É difícil negociar convergência quando cada país está mandando sinais tão diferentes sobre que tipo de economia quer ser. E tem a relação com os Estados Unidos e a China. O Brasil, nos últimos anos, tem tentado equilibrar suas relações com as duas grandes potências. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos são um parceiro estratégico de longa data. Ambos observam a trajetória fiscal brasileira com atenção. Um Brasil fiscalmente frágil é um Brasil menos capaz de negociar de posição de força. Concessões comerciais que o Brasil poderia rejeitar quando está financeiramente sólido tornam-se mais difíceis de recusar quando o país está sob pressão de mercado. A política previdenciária e a política externa estão mais conectadas do que parecem. Então, qual é o meu veredicto final? Esse orçamento é bom ou mau para o Brasil? A resposta honesta é: no curtíssimo prazo, é politicamente inteligente e socialmente paliativo. 4 milhões de pessoas vão ter um pouco mais de proteção que não tinham. Isso é real e tem valor humano. Não posso e não quero ignorar isso. Mas no médio e longo prazo, as consequências são preocupantes a um nível que vai muito além do debate político normal. Estamos falando de um sistema que está sendo redesenhado para recompensar a não contribuição. Isso não é só uma escolha fiscal, é uma escolha civilizatória. É decidir que tipo de relação o Estado vai ter com o trabalho formal, com o contrato social, com a ideia de que existe uma conexão entre o que você contribui e o que você recebe. Quando essa conexão se rompe, e ela está se rompendo em velocidade acelerada, você não tem apenas um problema de finanças públicas. Você tem um problema de sentido coletivo. Por que trabalhar formalmente? Por que pagar impostos? Por que acreditar em um sistema que demonstra, com números oficiais, que pune os fiéis e recompensa os ausentes? Eu não sei se a bomba explode em 5 anos ou em 15. Crises fiscais têm cronogramas imprevisíveis, mas sei que o pavio está aceso. E sei que quando a explosão vier, na forma de uma crise previdenciária, de uma fuga de contribuintes para a informalidade, de uma pressão insustentável sobre o orçamento, as pessoas que vão pagar o preço serão, mais uma vez, aquelas que fizeram tudo certo. Aquelas que assinaram a carteira, pagaram o INSS, acreditaram no sistema. O José de Nova Iguaçu e os 30 milhões como ele. E a tragédia maior não é nem o número, é o silêncio. É o fato de que esse orçamento foi aprovado, essa transferência aconteceu, esse contrato foi quebrado.
e a maioria das pessoas nem ficou sabendo. Porque menos 2,2% não dá manchete. Porque coeficientes de reajuste previdenciário não rendem viral. Porque é muito mais fácil aplaudir um novo benefício do que entender de onde vem o dinheiro para pagá-lo. Por isso eu fiz esse vídeo. Não para dizer que o governo é mau ou que o Lula é um vilão. A realidade é muito mais complexa do que isso, e eu tentei mostrar essa complexidade. Mas para dizer que a democracia só funciona quando os cidadãos entendem o que está acontecendo com o dinheiro deles. E o que está acontecendo agora precisa ser dito em voz alta, com os números corretos, sem eufemismos e sem aplausos fáceis. O Brasil tem talento, tem recursos, tem uma população extraordinária, mas continua tomando decisões que adiam problemas em vez de resolvê-los. E a conta de adiar problemas sempre chega. Sempre. A questão é apenas quando e quem vai estar na fila para pagar.